e é, doutor, um caso que temos ouvido falar nos últimos anos, com maior intensidade nos últimos meses. Falamos aqui de vários tipos de alterações legislativas. Há quem queira reforçar o controle de entrada no país, mas depois também a forma como estas pessoas conseguem, quando querem vir de forma legal, legalizar-se. Chegará a mudança e as alterações na lei para resolver este problema? As alterações legislativas, como nós já salientámos por diversas vezes, fazem o seu trabalho se efetivamente o trabalho de back-office, o trabalho estrutural também for feito pelas entidades competentes. Isto é, de facto existe aqui um problema, que é um problema numa primeira linha de caráter socioeconómico, mas que tem também implicações jurídicas. Se existe uma mudança de paradigma e de perfil daquilo que é o sem-abrigo, e existe de facto, porque efetivamente aquilo que aconteceu é que estamos perante uma crise migratória acentuada, temos também aquilo que é uma incapacidade estrutural das autoridades, da vigilância, da supervisão, de acompanhar todos estes casos e de os integrar. O mau funcionamento do CEF era conhecido, aquilo que é o mau funcionamento da nova autoridade começa também a ser conhecido e, portanto, os problemas existem, os problemas mantêm-se e uma alteração legislativa pode não ser suficiente. Para além daquilo que é a discussão política ou ideológica da supervisão da entrada das pessoas no país, obviamente que nós estando integrados no espaço europeu, temos ainda que, assim, ter mecanismos de controle, supervisão de entrada dessas pessoas no país. Eu penso que o problema está na legalização e nos processos de integração dessas pessoas. Não é quase possível marcar ou fazer um agendamento junto à autoridade, demora meses a fazer esse agendamento e, portanto, todas essas pessoas que querem integrar, que querem entrar de forma legítima, de forma válida, não o conseguem fazer. Depois, claro, surgem estes polos de sem-abrigos, que não são só sem-abrigos, portanto, têm outros fenómenos criminológicos associados, de tráfico de droga, tráfico de pessoas, de furtos, de roubos, e cria-se aqui um problema. Parece-me curto a alteração legislativa. Concordo com a análise que foi feita pelo Presidente da Câmara de Lisboa, que, para além dessa entrada legislativa, para além do controle das fronteiras, para além de uma resposta de direito, é preciso também uma resposta de direito concertada, isto é, integrando aquilo que são os mecanismos, porque financiamento existe, disponibilidade existe, mas concertando todos esses mecanismos, todas essas autoridades, numa resposta única, desburocratizando, descomplexificando o processo e tentando, entre aquilo que são as várias pessoas que estão nessa situação, ver, sinalizar, acompanhar aquelas que efetivamente querem fazer uma transição dentro da lei, porque essas são as que interessam e são essas que depois irão dar um contributo também ao tecido empresarial do nosso país. Doutor, temos instituições maduras o suficiente para fazer este debate de alteração legislativa e de intervenção nas ruas sem cair nesta questão de quem faz uma defesa de mais controle ser acusado, não temer ser acusado de ser de extrema-direita ou de racista, e de quem defende outro tipo de medidas não querer ser acusado do resto? Estamos preparados para ter essa discussão que depois levará às alterações? É uma excelente questão e eu diria o seguinte: parece-me a mim que se não temos estas instituições deveríamos ter, porque tem sido feito um caminho de investimento, de consideração dessas instituições e do papel que elas devem ter naquilo que é a integração, naquilo que é a legalização deste tipo de fenómenos. Na prática não é isso que se tem verificado, portanto tínhamos problemas estruturais com o CEF, com o caso que daí surgiu, que acabou por ditar o fim da própria instituição, da própria autoridade, e temos uma nova autoridade em que houve uma mudança cosmética de nomenclatura, mas que os problemas são exatamente os mesmos e, diria eu, até agravados pelos circunstancialismos da vaga de migração. Eu acho que a pergunta, se me permite, deveria ser: temos uma cidadania, temos um processo democrático maduro o suficiente para fazer esse tipo de discussão? E eu, pelo que vejo no espaço de discussão público, diria que não, porque esta discussão que tem sido feita é sempre polarizada entre fenómeno político ou fenómeno de definição de um campo político, e torna difícil encontrar soluções maduras, encontrar soluções estruturais para aquilo que é um problema que não é político, que é político, mas também e sobretudo social, económico, e tratamento dessas populações com a dignidade e com o caráter do humanismo, com os vetores do humanismo que devem nortear essa intervenção. Portanto, é essa mais a questão. Um debate sobre a comunidade que pretendemos ser. Exatamente.